argue now. Not to go there to fuss, but to go there to worship. Wow. And to go home refreshed. Isn't that a wonderful life? How many has experienced that? Let's see your hand. Amen. Praise God. That's right. Really, let's sing that. Peace, peace. Peace, wonderful. Coming down from the Father. Sweet over always in the fabulous billows of. Won't you do something now? Everyone who's sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. Want to meet you in heaven. Amen. Coming down from the Father. Sweet over my spirit forever. Oh, my. In the fabulous billows of down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I died. There to my heart was the blood that flowed. Glory to His glory to His name. Glory to His precious name. There to my heart was the blood of glory to His. Now, while we sing the next verse, I wonder if the sick could line up right up here now for the prayer, right over on this side. Now, I want the ministers, if they'll come forth now to help us pray for the sick, line up on the right-hand side, come around this way. That's right, over on the right side, those to be prayed for. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly alive with Thee. There at the cross where He held me. Glory to His glory to His precious.
subject this morning, our text is a mighty conqueror. Mas o meu assunto nesta manhã, o tema é o poderoso conquistador. And now we begin where we left off of the resurrection, where it proved what he was. E agora começamos onde deixamos na ressurreição, onde isto provou que ele era. There's many men who can make statements. Existem muitos homens que podem fazer declarações. There's been many philosophers in the world, Buddha, Muhammad, Confucius, many other great philosophers. Houve muitos filósofos no mundo, Buda, Maomé, Confúcio, muitos outros grandes filósofos. They've all made statements that they were great people, but death settled the question forever with them. Todos eles fizeram declarações que eles eram grandes pessoas, porém a morte decidiu a questão para sempre com eles. But never has there been a man outside of Christ who said, I have power to lay my life down and to take it up again, and could prove it. Porém, nunca houve um homem tirando Cristo que dissesse, eu tenho poder para dar a vida e tornar a tomá-la. E pode provar isto. That's the one beautiful thought of Christianity even today, that as we speak of the gospel, we do not have to take a hearsay or a historical thing about it. Esse é um lindo pensamento no cristianismo. E mesmo hoje, que enquanto falamos do Evangelho, não temos que tomar um boato ou uma coisa histórica sobre ele. Because it can be proven right here this morning that Jesus Christ lives and reigns and is raised from the dead and is alive forevermore. Porque isto pode ser provado bem aqui, nesta manhã. Jesus Cristo vive e reina e ressuscitou dos mortos e está vivo para sempre. After 2,000 years, he's just as present as he was when he was walking in Galilee with his disciples. Agora, 2000 anos, ele está simplesmente tão presente como ele esteve quando ele estava andando na Galileia com seus discípulos. Doing the same thing, performing the same miracles, showing the same mercy, preaching the same gospel. Fazendo a mesma coisa, realizando os mesmos milagres, mostrando a mesma misericórdia, pregando o mesmo evangelho. He is not dead, but alive forevermore. Ele não está morto, mas está vivo para sempre. What happy hearts that ought to make Christian and be today, to know that it's not some curious philosophy that we're understanding, but it is the power of the resurrection of the Lord Jesus. Como o coração dos cristãos deve estar feliz hoje, em saber que não é alguma filosofia curiosa que estamos conhecendo, mas é o poder da ressurreição do Senhor Jesus. And as the great Saint Paul said in his days, being the only educated one among the disciples, Como o grande São Paulo disse em seus dias, sendo o único culto no meio dos discípulos, he said, I didn't come to you with the excellency of word or with the speech of man, that your faith would be trusting in such things. ele disse, não fui ter convosco com sublimidade de palavras ou com palavras de homens, para que a vossa fé se apoiasse em tal coisa. But that I come to you with the power and demonstrations of the Holy Ghost, that your faith would rest in God. Something to that order. Mas disse, mas fui ter convosco na demonstração do Espírito Santo e de poder, para que vossa fé descansasse em Deus. Algo assim. How we love that. Como amamos aquilo. And to know that the same thing that Paul preached in the days after the resurrection of Christ is just the same today. E em saber que a mesma coisa que Paulo pregou nos dias após a ressurreição de Cristo é simplesmente a mesma coisa hoje. And can be proven right here now, infallible proof that Jesus is alive today. E pode ser provado bem aqui, agora, provas infalíveis que Jesus está vivo hoje. Bom dia, irmãos.
Mais uma vez, Deus nos concede a oportunidade de estarmos aqui para cultuar o seu nome. Vamos cantar o hino. Ó que dia será? Vem o dia de fulgor, quando acaba toda dor. Nem doença haverá, nem a lágrima terá. Nós vamos ler os Salmos de número 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores.
No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, todavia atenta para o humilde, mas o soberbo conhece o longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Pai Celestial, nós estamos aqui mais uma vez, cada um com seu propósito, ó Pai, mas todos em um só propósito, de ser abençoado pelo Senhor. Nós colocamos nossas vidas em Tua presença nesta hora. Que o Senhor venha estar conosco, Pai, nesse dia de domingo. Enche-nos da Tua graça, ó Pai. Pedimos a Ti nesta hora Tuas bênçãos aos que estão aqui e aos que não puderam estar, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor. Bom dia. Nós vamos ter uma escola abençoada. Irmão Pedro, você deve transmitir a escolinha daqui. Porque eu pedi para que ele colocasse a escolinha de Goiânia, mas nós já temos aqui uma boa escolinha, né? Hoje mesmo foi muito boa a participação da irmã Noêmia com as duas crianças. E você tem que analisar, são os aproveitamentos que aquilo vai produzir. Mesmo sendo só as duas crianças, embora nós sabemos que a família do irmão Jorge está passando por essa pandemia, recuperação de pandemia, né, de Covid, eles estarão aqui também ajudando, participando, mas se houver só as duas crianças, já é uma escola, como foi hoje. E a irmã esposa do irmão Pedro poderá também ajudar. A irmã Noêmia saberá usar. Por exemplo, ela já vem preparada para ensinar um corinho, e a irmã Raquel está ajudando ali no teclado. Então nós vamos fazer isso, né, irmão Pedro? Transmitido aqui, para servir de ajuda e até mesmo de incentivo para os pastores, igrejas pequenas, que têm poucas crianças na escolinha. Então nós vamos valorizar esse trabalho. Eu fico um pouco animado, né? Eu sou de natureza de pessoa animada, meu signo é Leão. E eu sou regido pelo fogo. Então, a gente tem toda a energia, né, para gastar. Porque é uma ciência muito pouco usada na Bíblia, e pela medicina, a ciência de hoje, é a influência dos astros, a astrologia. Mas é bíblico, e eles funcionam, só porque é uma coisa secundária, né? Não é primária. E a pessoa, para usar estas coisas, ele tem que ser muito
muito bem preparado, porque tem pessoas que são dedicadas a certos estudos, mas eles não têm curso superior, eles estudam em casa, leem em casa. São pessoas dedicadas a leituras. E eles tentam fazer um trabalho a matéria que eles estudam em livros que não foge muito da regra, né? Da regra das escolas, porque toda escola também é fundamentada em livros, em autores, né? E escritores, e essa coisa toda. Mas a faculdade, ela tem a sua maneira mais própria para planejar, para fazer uma formação para o aluno, para o estudioso. Então, nós precisamos de ânimo nesta hora que nós estamos vivendo. Eu estava falando em Cachoeira antes de ontem. Nós estamos contando com 3 dificuldades, que é a idade depois dos 60. O irmão Bonifácio dizia assim, 60 significa você senta. Quer dizer, é hora de você sentar, né? Então, a idade, ela tem um reflexo. Muito embora, quando a pessoa já vem de células, já vem de berço, já vem de família, de ser uma pessoa dinâmica, elas atingem uma maior idade, sendo mais otimista, mais sadias até, enquanto que outras já acabam mais cedo e às vezes até desistem, né? Mais cedo um pouco. Ontem estávamos conversando na porta da igreja, lá em Fazenda Nova, e o irmão Zé Pernambuco está completando 80 anos. A irmã Zó está completando 80 anos. A irmã Neuza também já está chegando lá, né? Agora, não se pode trocar Zé Pernambuco, irmã Zó, irmã Neuza por muitas pessoas hoje de 30 anos. Não pode. O irmão Zé Pernambuco, ele é um homem que trabalha o dia todo, fazendo tudo. Ele disse que não usa um comprimido para nada. Não tem doença. E come bem, dorme bem. 7 horas da noite, você ligar lá e já está dormindo. Aliás, esse é o segredo da vida, né? Pessoa que deita mais cedo, dorme mais cedo, os médicos dizem que 1 hora antes da meia-noite corresponde a 2 horas depois da meia-noite para o repouso, para o descanso. E a pessoa que deita cedo, levanta cedo. Então, ele tem 2 segredos muito importantes. É aproveitar a primeira parte da noite para dormir e não ficar depois das 6 na cama. Pessoa que fica depois das 6 na cama, ele tem algumas sequelas. Ou é acomodado, ou está doente, ou está muito rico, né? Rico é o povo mais trabalhador que tem, porque ele tem tanta coisa para cuidar, né? Mas depois das 6, a cama não faz bem. Toda pessoa deve, porque 6 horas o sol sai. Toda pessoa deve estar em pé quando o sol está saindo. Se é que ele vai planejar uma boa saúde. Agora, respeitando, aliás, nem é mesmo falta de respeito, né? Mas considerando
as condições das pessoas, de modo geral, né? Eu estou falando do que é normal. O anormal é uma outra coisa, mas do que é normal. Então, hoje nós saímos do sítio bem cedo, chegamos em casa, fui tomar café, arrumar as crianças, e depois do irmão Antônio, fomos os primeiros a chegar na igreja. Então, isso é bom, né? Você levantar cedo, você tem mais tempo. E em contratempo, nós estamos agora vivendo a hora dos dias abreviados. Se você levanta às 7, você não faz quase nada num dia hoje, né? Porque ele passa tão rápido. O dia passa rápido, a semana passa rápido, o mês passa rápido, o ano passa rápido. Então, para compensar um pouquinho, você teria que levantar hoje 4 horas da manhã para começar o trabalho do dia e dormir lá pelas 7, né? Para você compensar um pouco a pressa do relógio, porque ele está com muita pressa para cumprir a profecia de Jesus, que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu nunca havia entendido isso, irmãos, confesso para vocês. Por que que Jesus falou desta maneira? Que se não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Mas hoje, quando eu estou vendo o que está acontecendo no mundo, quando se fala mundo, se fala a situação das pessoas, né? Em relação à sociedade. Olha só, em relação à sociedade. Como estão as famílias, como as pessoas estão depravadas imoralmente, essa coisa toda. E a situação que está a política hoje. As ameaças. Nós estamos vivendo dias da perplexidade das nações. O que é perplexidade? É medo. A situação está ficando tão complicada para o mundo que o povo, de um modo geral, as nações, estão ficando com medo do que vai acontecer depois da eleição, depois do novo governo, depois dessas coisas. Já está havendo um certo medo, né? Não é só no Brasil, não, isso está no mundo. Essa situação política, ela globalizou e ela está sendo observada pelo mundo inteiro, essa perplexidade. Então, nós temos aí essa preocupação com a situação do momento. E precisamos de fazer alguma coisa, porque, afinal, não está acontecendo só na política, não é só nas denominações. Denominação, ela está trabalhando de uma forma sutil. Sutil, você quase nem ouve falar o que está acontecendo. Mas existe uma preparação muito perspicaz para estabelecer a imagem da besta. Porque a imagem da besta é que vai dar poder à besta. E o que é a imagem? União de igrejas. Seus líderes, grandes homens, líderes, eles estão envolvendo-se na política, envolvendo-se em todo o setor do socialismo, eles estão envolvendo a levar as pessoas a esta situação, porque o mundo, ele submete-se a eles como um rebanho. Claro que não estou me referindo a rebanho de cristão, né? Mas é um rebanho pastoreado por líderes, e eles estão levando eles tudo para um fim, para cumprimento da Bíblia. Então nós estamos vivendo esta hora
E lamentamos com muita tristeza mesmo que isso tenha afetado a mensagem. Tem afetado a mensagem. A hora, ela é, irmãos, de muita tensão, porque os espíritos errados que têm rondado a mensagem, ela está causando uma das coisas terríveis: separação, divisão. Tem família que ela está totalmente dividida. Pai para um lado, filhos para outro, esposa para outro. E eles não têm mais uma direção unânime. Eles não estão mais unidos em nada. Em nada. Esta semana passada eu fiz uma coisa assim um pouco assim rápido, né? Foi uma coisa quase que sem planejar, mas eu convidei os meus irmãos, minha família, para estarmos juntos, assim, passaram junto um dia, porque às vezes nós nos reunimos só nos velórios, né? Passa 30 anos sem ver um outro, quando é no velório, aí encontra lá. Mas não foram todos, inclusive 2 da cidade lá não estiveram conosco. Cada um tem sua desculpa, né? Agora ficou bom para desculpar com a pandemia. Mas por quê? Porque não existe mais unidade. Você não consegue passar uma instrução para a família mais. Quando você tenta falar em qualquer assunto, qualquer instrução, qualquer orientação, eles agem de formas agressivas até. Reagem como se estivesse um leão por dentro de cada um. Eles reagem. E é melhor que você faz é deixar tudo para lá, viver sozinho. Esquecer, né? Deixa que, se o dia encontrar no velório, está bom. Se não encontrar, seguir em frente. Porque não estão mais aceitando serem orientados, especialmente pelos mais velhos, pelos troncos da família. Cada um está tendo sua cabeça, e tem uma coisa: caiu nesse espírito de rebeldia e da mensagem, não vá atrás dessas pessoas. Eu não vou nenhum passo atrás de quem quer que seja que deixa e sai atrás desse espírito, especialmente desse espírito de rebelião que causou lá em Goiânia, que começou contra a pessoa do pastor Joaquim, e hoje eles estão pregando duramente contra o profeta e a mensagem. Duramente, fazendo estudos bíblicos, lendo a Bíblia. Porque Bíblia, irmãos, você tem a Bíblia para qualquer assunto que você quiser. Qualquer assunto que você pensar, você acha na Bíblia 2, 3, 5, 10, 50 versículos para embasar dentro daquilo que você pensou. Em qualquer assunto. Citar a Bíblia não é importante, porque o próprio Jesus disse que a letra mata. A letra mata. A Bíblia citada por conveniência, ela mata. Os advogados citam a Bíblia para ganhar uma causa, defender um ladrão, defender um assassino. Os direitos humanos têm Bíblia para defender os piores criminosos na terra. Tem Bíblia. Então, vir citar a Bíblia, para mim, eu estou falando para mim, mas eu estou falando por vocês também, porque eu creio que nós estamos no mesmo nível, na mesma fé. Então, citar a Bíblia para mim não é tudo para me convencer. Eu creio na Bíblia, sim, quando ela cita e aquilo acontece, aquilo realiza.
Eu creio em profecia assim. Eu creio em sonho, é assim. Sonho, profecia é secundária, a Bíblia é primária. Mas a pessoa vem me contar um sonho, isso não é de hoje, não, isso desde o começo da mensagem. Nós estudamos muito estas coisas em plenário, tivemos decisões em plenário há muitos anos. A pessoa vem me contar um sonho, especialmente aquelas pessoas que vieram de algum sistema onde se crê muito em sonhos, se crê muito em eu sinto, eu senti, eu entendi, e apareceu um passarinho, veio uma nuvem dali, veio uma coluna de fogo da acolá, e essas coisas, isso não me convence. Porque o sonho, ele só tem uma interpretação para o sonho, depois que o profeta foi embora. É o cumprimento. Se ele não cumpriu, não creia nele. E mesmo que ele cumpriu, eu ainda fico com o pé atrás. Mesmo que ele cumpriu. Então nós não podemos estar embasados nisto, em citações bíblicas de forma isolada, porque senão nós vamos ficar todos embaraçados, ou então vamos ficar usando a Bíblia só por conveniência. Conveniência. Agora, é como eu estava dizendo, eu creio num profeta para esta era. Eu creio. Por quê? Porque a luz que alcança, que vai ao encontro do eleito, para começar, a pessoa é eleita, a pessoa tem dentro da alma a eleição divina, a semente predestinada. Então, depois disso tudo, aí você então está baseado na Bíblia para um profeta. Começando lá de Malaquias, gente, quando é que vai cumprir Malaquias 4, 5, 6? Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande, todos nós sabemos que o grande se refere ao dia do arrebatamento. Terrível para aqueles que ficarem aqui na grande tribulação. Mas antes que isso aconteça, tem essa promessa: eis que vos envio o profeta Elias. Quando Jesus estava aqui na terra, naquela luta, não é, que ele enfrentava com fariseus, com saduceus, ali nos templos, nas reuniões, ele levantou a sua voz e disse: Elias virá primeiro. Ora, são duas palavras aí que está determinando um tempo. Elias virá, futuro. Primeiro é antes do rapto. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Como que uma mente humana, um ministro vai no púlpito e disse que nós não temos um profeta, porque não precisa de um profeta para ser batizado em nome de Jesus, porque já está na Bíblia. Mas se esse profeta viesse revelar para nós o que não está na Bíblia, seria falso. Seria falso profeta. O que ele seria então? Ele, para ser um profeta e não revelar o que está na Bíblia, o que ele poderia criar, irmãos? Se ele não mostrou para nós, ou não mostra o batismo, que nós não víamos. Roma havia criado na mente humana, desde o ano 305, um batismo nos títulos, completamente fora da Bíblia. Então, essa revelação do batismo não poderia ser outra coisa. Será o que esse profeta iria revelar? Começaram a igreja sem ser batizada,
porque o batismo é quem introduz, o profeta diz, introduz os membros para dentro da igreja, traz para dentro da igreja. O batismo é o estatuto registrado no cartório de Deus. Então você foi batizado, você é introduzido. O batismo se introduz. Aí ele vem e mostra a ceia como ela é. Olha só a ceia que nós estamos tomando. Tomando ceia com suco de uva, com kisuke. Aqui acho que pouca gente lembra do kisuke, né? Era um envelopezinho, você derramava na água assim, começou a servir nas escolas, nas festinhas, o kisuke. É kisuke de uva, kisuke de vários frutas artificiais. Então colocava o kisuke nos copinhos para a igreja tomar a ceia. O pão, ia lá na padaria, comprava um pão, aquele pão da padaria mesmo. Chegava assim, o pastor rasgava aquele pão, jogava os pedacinhos no prato, e os irmãos passavam, tomavam o suco, ou melhor, comiam o pedacinho de pão, pão de padaria, com glúten, com fermento e tantas coisas mais. Trazia aquele pão feito por pessoas até embriagadas, falando piadas e falando em coisas sujas lá na padaria. Os ratos passando por cima daquilo. Nós tomávamos a ceia daquilo e não tinha o lava-pés. Não tem ceia sem lava-pés. Ela é incompleta, mas quem mostrou isso para nós? Alguém teve que vir e nos revelar. Agora, ele nos revela o batismo, nos revela a ceia, nos revela a vida cristã, nos revela a ordem da igreja, sem a qual uma igreja não funciona. Nos revela como nós devemos ter obreiros, diáconos, cooperadores, administradores, tesoureiros, tudo estabelece uma ordem. A igreja não é uma denominação, a igreja ela é um organismo, ela é um corpo. Ela é formada por estas doutrinas bíblicas. Aí nós vamos para onde, hein? Vai para Maomé? Vai para o Papa? Vai para quem? Ou vamos criar um oitavo mensageiro que eles já têm ali na África? Um novo, porque não pode crer num profeta morto. O irmão Branham morreu, acabou. Tem que ser profeta vivo. Aí eles trouxeram um da África, pai da confusão. Nós temos que estudar isso, irmãos. Pai da confusão, complicação. Não tem nada de mensagem naquele homem. Quem é que vai revelar mais selos para nós? Deus desceu na terra, usou William Branham, falou através dele, mostrou isso para ele, revelou isto e acabou, irmãos. Acabou. Ou nós somos da mensagem, cremos nos selos revelados por Deus a William Branham, ou nunca teremos nada. Nunca teremos nada. Os selos tirou o véu da cara do diabo, revelou o anticristo, mostrou essa falsa igreja mãe que está aí. Aonde é que nós vamos sem esse profeta? Eu francamente, irmão Deilson, nós não teríamos lugar no mundo para nós, dentro dessa inteligência espiritual que Deus nos deu. Nós iríamos para onde? Lá para o candomblé da África. O candomblé da África. Nós iríamos para onde? Para qual igreja denominacional? Para qual líder religioso? Porque tem gente inteligente? Tem, nós temos que entender isso. Quando eu vejo aquele homem, Silas Malafaia,
falar, eu admiro, porque é um homem que fez 5 anos de faculdade. Ele é psicólogo. Ele é um homem que fez teologia. Ele é um homem que tem o dom da expressão, porque não só basta estudar. Tem doutor que é um bobaca, sabe falar nada. Ele só sabe escrever, só sabe usar computador, mas ele não tem oratória, ele não tem nada. E aquele homem não, ele é estudado e tem oratória. Ele põe qualquer pessoa para calar. Nós íamos seguir o Silas Malafaia para entrar no Concílio Mundial das Igrejas, para ceder à imagem da besta? Que revelação tem ele em relação a essa fartura, esta riqueza que nós temos da mensagem do profeta? E que tem gente aí por fora trabalhando duramente para mostrar que tudo que nós cremos é falso, tem, e é dentro da mensagem. Eu estava ouvindo um movimento que está surgindo aí, e eles disseram naquele movimento que aqueles pastores que estavam ali vai trazer um avivamento para o Brasil. Aí o outro levantou e disse, vamos ver agora se todo mundo vem para cá, né? Porque aqui está Deus. Deus batizou todo mundo aqui com o Espírito Santo. Olha, irmãos, eu nem deveria falar isso aqui para vocês, mas eu preciso falar. Eu não estou falando isso em espírito político, não. Deus me faria um torresmo aqui em cima desse púlpito se eu estivesse enganando dessa forma. Mas eu penso assim, gente, de onde vai surgir um outro profeta a não ser o William Branham? De que jeito esse homem vai encaixar? Pegar essa igreja que está no mundo desde 33, porque nós temos como ponto inicial da mensagem 1933, lá do Rio Ohio. A tua mensagem, aquilo fez gente desmaiar, fez gente correr de tanto unção que desceu ali. Uma coluna de fogo descendo e a voz falando. A tua mensagem. A voz não disse você, mas a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Agora, está na Bíblia? Está. Eu acabei de citar Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11 e o Apocalipse 10, 7. Quem vai cumprir o Apocalipse 10, 7? Quem vai cumprir se o William Branham não cumpriu? Aí aqueles pastores disseram, esses pastores aqui vão trazer o avivamento para o Brasil. Eu pensei comigo, gente, é como se eu chegasse numa lavoura aí de 2.000 alqueires, com muitas máquinas de colher, grandes, enormes, novinhas, descesse ali, depois que já foi colhido, depois que já passaram ali, colheram tudo, você vê isso nas lavouras de soja, nas lavouras de milho, já colheu tudo, já ensacou, já exportou, já foi para a China, foi para outros países. Aí eu chego lá com a minha máquina novinha e falo assim, ó, vim aqui para colher a lavoura de soja, eu sou a máquina. Ah, colheu o quê? Já foi colhido. Eles dizem aí, chover onde já está molhado. A obra do Brasil, irmãos, a obra do Brasil da mensagem, ela já cumpriu. Sabe quando que foi o avivamento da mensagem no Brasil? Década de 70. Aquele foi o tempo do avivamento da mensagem. Escuta o que eu estou falando, depois você faz o julgamento.
Foi o tempo do avivamento, até onde eu entendo de avivamento. Pode ser que eu não entendo, né? Mas lá em Gales, o avivamento de Gales é o exemplo nosso na mensagem. O avivamento de Gales aconteceu no país de Gales. Houve um lugar ali onde Deus sacudiu aquela pequena nação. Eles eram muito pouquinha gente ainda. Deus sacudiu aquela nação. Houve uma unção tremenda. Aquilo repercutiu nos países de fora. De repente saiu um grupo, né, sei lá se pastores, o que era, que estava precisando lá de alguma coisa de Deus. Como aquele ministro que chegou lá no irmão Brana, e o irmão Brana disse para ele: você não tem nenhuma doença, você está aqui por uma boa causa, você precisa de um avivamento na sua igreja. E naquela hora ele levantou os braços como que dizendo: é verdade, irmão Brana. Irmão Brana diz assim: todos nós precisamos, vamos ficar de pé. E naquela hora, paralítico largou cadeiras de rodas, os cegos enxergaram, e houve aquela unção tremenda ali dentro da igreja, por um homem que foi buscar um avivamento para ele. Agora, Gales, irmãos, Gales não ficou, o avivamento de Gales não ficou apenas no movimento de Gales. Aquele, irmão Brando dá exemplo daquele guarda com cacetete rodando e assoviando e alegre, feliz. E aquele grupo de pastores chegaram e pararam e falaram: aquele ali deve ser deles, porque pelo jeito, né? Porque é fácil você saber quem tem avivamento e quem não tem. É fácil demais. Eles disseram para Pedro: você também é um deles, a tua fala te denuncia. E quando eles chegaram ali, perguntaram para ele: ei, por favor, o senhor deve saber, onde é que está o avivamento de Gales? Ele apontou para onde? Ele apontou para o peito e disse: o avivamento de Gales está aqui. Está aqui parado aqui dentro. É por isso que eu estou feliz, é por isso que eu estou alegre, é por isso que eu estou aqui desse jeito que vocês viram. Porque ele está dentro de mim. Irmãos, as pessoas que entraram no espírito da mensagem na década de 70 e de lá para cá, porque teve gente que nasceu bem depois, né? Mas Deus sacudiu esta nação foi na década de 70. Se tinha um homem lá torto, vida torta, problemática, eu não sei, mas Deus fez, foi assim. Passei um dia aqui, eu, Juraci Cardoso, Nelson Paiva e tinha um outro obreiro, subindo aqui pelas ruas, convidando o povo para um culto que nós íamos ter lá na pracinha do Fórum Antigo. E quando nós estávamos indo pela rua, uma mulher, assim mais ou menos a idade da irmã Noêmia, veio gritando atrás, gritando e gritando, e correndo e gritando, quase caindo. Aí o povo da porta, assim, saiu na porta e começou a fazer assim para nós: ei, aquela mulher lá quer falar com vocês, ei, aquela mulher quer falar com vocês. Aí nós paramos o carro, o pastor Juraci Cardoso desceu e disse: o que foi, irmã? Ela, chorando, mas chorando mesmo, dizia assim: eu quero ser dessa igreja. Eu quero ser dessa igreja. Onde é que é essa igreja? O que é? Aonde é que vocês congregam? Sabe o que chamou a atenção dela? Os hinos e o convite. Era tempo do avivamento. Nós íamos numa praça, pregava, levava muitas almas para a igreja. Íamos numa feira, pregava e ganhava as almas. Eu estava lembrando ontem, chamados meninos do Joaquim, se demandaram, tomaram decisões diferentes, mas dentro daquele período que Deus estava tratando com essa nação, eles estavam juntos. Com 30 dias eu entrei em Cachoeira. Quem era eu, irmãos?
eu não conhecia nenhum hino. Se desse o inário, não existia inário, mas eu não conhecia nem um hino, não sabia nem como cantar um hino. Eu só conhecia um corim, aquele que eles cantam em Goiânia. Hoje eu vim para Jesus me salvar, sei também que Ele vai me curar. Era o único corim que eu sabia cantar com o povo. Não sabia nem ler a Bíblia, eu sabia nem onde estava Novo e Velho Testamento. Era um recém-convertido, tinha 2 meses convertido. Eu entrei numa cidade pequena, mas de gente incrédula, e ganhei em 30 dias 40 almas, das quais resta aqui o irmão Haroldo, da maioria da família dele. 40 almas. Manuel Pontes, em Nazário, ganhou 60 pessoas em 1 mês e pouco, junto com o irmão Salomão. João Manuel encheu uma igreja ali em São Luís Montes Belos. Fazenda Nova tinha 80 membros na igreja, naqueles dias. Nós fomos numa fazenda do pastor Bonifácio, lá embaixo, chamado Momoneira. Nós tivemos um culto, tem até a fotografia do culto. Mais de 80 pessoas numa fazenda. Aquele povo chorando ali, aceitando a mensagem, e nós batizamos muita gente naquele dia. Agora, se isso não era avivamento, é hoje. Ontem mesmo eu tive um culto em Fazenda Nova, 4 pessoas. Das 80, sobraram 4. Eu ainda falei com a Raquel, daqui uns dias, essa igreja aqui vai ter que ser vendida, porque esse povo aqui está tudo velhinho e vai acabar. Não tem mais nenhuma pessoa para aceitar a mensagem ali. Vai em Diorama, onde tinha 42 pessoas quando eu cheguei aqui. Tem 4 porque veio 2 de fora, senão era só 2. E vai pregar lá, e prega lá, e chama o povo, para vocês verem se vai pelo menos uma pessoa da cidade no culto. Então, não é só analisando aqueles dias, é também analisando os de hoje. É também analisando a hora. O que está faltando em nós, irmãos? É sermos mais espirituais? É orar mais? Encher-se do Espírito e curar os enfermos para encher a igreja? Não. Então, se eles disseram, vai fazer um avivamento no Brasil, eu falei, depois de 50 anos, agora vai aparecer um grupinho para fazer um avivamento no Brasil. Não sei o que vai ser disso não, hein? Não sei o que vai ser disso não. Agora, que Deus vai fazer alguma coisa, vai, mas você sabe o que nós temos que esperar, irmão Bolivar? Só tem uma coisa, irmão Bolivar, é o aperto. É a única coisa que está faltando para nós da mensagem, é o aperto. Isso aí o profeta disse que viria. E eu creio que sem o aperto nós não vamos no rapto. O aperto é aquela hora que o pastor vai ter que enfiar no mato, esconder lá dentro, para se livrar da perseguição. Vai ser aquela hora que ninguém vai ter o direito de pedir um pastor para ir na sua casa fazer uma oração. O irmão Branham disse que se ele for, ele será fuzilado. Você tem que saber que o seu vizinho está lá da janela te olhando todo dia. Eu tenho um ali, ele fez até um buraco no muro, bem arrumadinho, para ele ver a hora que eu chego, a hora que eu saio, o que eu faço. Eles estão de olho em você. E eles vão te entregar, mas vão te entregar mesmo. Vai dizer assim, olha, o crente aqui do Tabernáculo da Fé está recebendo uma visita aqui do pastor dele, tá? Vocês podem dar um jeitinho aí. O profeta disse que ele será fuzilado. Esse aperto vai nos levar a um outro avivamento. Porque aí, irmãos, é onde vai separar
vai acabar de separar as palhas do trigo. Porque trigo não vai levar no rapto palha junto. A palha vai para o fogo. Não, o trigo não vai levar palha. Jesus não escolheu palha. Ele escolheu grão. Ele escolheu eleitos. Esses é que vão no rapto. Vamos entrar na mensagem, irmãos? Deus permitindo, nós vamos estudar mais um pouquinho da mensagem. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Como tem sido boa esta mensagem, para nós temos pregado, porque a mensagem, ela, dentro do seu período, do seu tempo, ela toma o nosso espírito, né? Toma a nossa mente, e nós ficamos em torno daquele acontecimento, daquela mensagem, do que aquela mensagem está produzindo. A igreja deve estar nesse mesmo espírito. A partir do parágrafo 45, já quase concluindo 45. Mas hoje Satanás possui os seus gigantes intelectuais. Eles podem explicar cada pedacinho disto. Eu acho gostoso, irmãos, é que a gente está num assunto e entra na mensagem, aquilo segue na mesma linha. E não existe nada premeditado para isso, não. Olha só, cada pedacinho disto, claro, não há tal coisa, tem cura divina, mental, isso é mental, combatem, criticam a cura divina. O Espírito do Senhor a Bíblia diz, a palavra de Deus é mais aguda do que uma espada de 2 gumes. Hebreus, capítulo 4. Mais aguda do que uma espada de 2 gumes. 2 gumes, irmãos, 2 cortes. Corta de um lado e do outro. Se você enfiar uma faca dessa numa pessoa, ou num animal, ela vai cortar dos 2 lados. Aguda do que uma espada de 2 gumes, cortando até a medula do osso, e até mesmo discerne os pensamentos e as intenções do coração. É por isso que eu disse para vocês, se vocês quiserem Bíblia para qualquer assunto, tem. Se você quiser Bíblia para não usar espada, você tem Bíblia para não usar espada. Você tem Bíblia para não usar arma. Você tem Bíblia. Mas aqui a própria Bíblia é chamada de espada de 2 gumes. E este é o Espírito de Deus. Então, esse trabalho aqui, até mesmo discerne os pensamentos e as intenções do coração. E esse é o Espírito de Deus. Quando Jesus se levantou e percebeu a respeito de que estes estavam pensando, quando ele era a palavra. E quando Filipe chegou até ele e levou Natanael com ele, ele disse: eis um israelita no qual não há dolo. O que é dolo? Dolo é culpa. Aquele homem não tinha culpa em nada. Era um homem de uma vida limpa, em que não há dolo. E ele disse: Rabi, quando foi que tu me viste? Rabi quer dizer mestre. Quando é que o Senhor me viu? Ele disse: antes de Filipe te chamar, quando você estava debaixo da árvore, eu te vi.
Está vendo o que é a identificação de Deus com a eleição? O que foi aquilo? Aquilo foi a palavra. A palavra é mais aguda, impetuosa. Quando a mulher no poço se aproximou e disse, quando ele lhes pediu de beber, e ela disse, ora, não é costume, existe segregação aqui. E nós, vocês são judeus, e nós somos samaritanos. Segregação quer dizer separação. Mas ele disse, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria de beber. E a conversa foi seguindo até que ele descobriu. Aquela palavra começou a encontrar o seu lugar. Disse, vá, apanhe o seu marido e venha aqui. Agora, aqui está o segredo da palavra, irmãos. A palavra, ela vai lá na ferida e arranca a casca. Me permite essa expressão. A palavra, ela vai lá no problema de cada um. Ela vai lá. Então Jesus foi exatamente no problema daquela mulher que era casamento e divórcio. Ele foi direto lá no problema dela. Por que que Deus trata de forma a alcançar cada eleito? Porque se ele fosse falar só de uma coisa, muita gente passaria na igreja 40 anos e Deus nunca tocaria em nada com ele. Por quê? Porque ele só está falando numa coisa. Mas não é, ele vai de acordo com o problema de cada pessoa. O problema dela era casamento e divórcio. O problema do jovem rico era a riqueza. Jesus foi lá no problema dele e disse, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, e vem e me segue. Ele não tocou em casamento e divórcio com aquele jovem. Então Deus trata de acordo com a nossa condição. Mas ele disse, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria de beber. Aí ele tocou no assunto do marido. Ela disse, eu não tenho nenhum marido. O irmão Branham disse que aquela mulher, ela tinha mais revelação, mais entendimento nas coisas espirituais do que os teólogos do seu dia. Porque os teólogos teriam pensado assim, mas o que tem a ver a minha vida de casada com seguir Jesus? Mas ela sabia, porque ela mesma respondeu como quem sabia. Ela disse assim, olha, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Se Jesus não tivesse seguido a conversa com ela, ela ficaria nisso, eu não tenho marido. Mas quando Jesus seguiu na conversa, aí se descobre que ela tinha. Ela tinha, só que não era marido, era um rabichado, me desculpe a expressão. Ela não era casada com aquele homem conforme o casamento da palavra. Ela havia se amaziado com aquele homem. Ela havia se amaziado, embora ele estava vivendo com ela como marido. Como marido. Olha só, aí Jesus segue em frente. Disseste a verdade, você foi sincera. Porque, irmãos, pensamos, se aquela mulher quisesse agir de acordo com o sistema social, ela teria dito assim, então eu vou lá chamar o meu marido, o senhor me aguarda aí, eu vou lá buscar o Romeu, que ficou em casa, lavando os pratos e cuidando dos meninos, daqui um pouquinho eu chego com ele.
Não, ela não foi. Ela foi sincera, ela disse assim: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Disse: disseste a verdade. Tiveste 5. Tiveste 5. E aquele com o qual você vive agora não é seu. É aqui aonde eu entrei, irmãos, no plenário de Goiânia uma vez, e depois eu paguei um preço caro, porque eu baseei a minha palestra lá em Herodias. Hoje eu vi a irmã Noemi falando aqui do assunto. Lá em Herodias. Por que que Herodias pediu a cabeça de João Batista num prato? Os meninos não souberam responder, não sei. Mas era simples, é porque ele disse para ela, o Filipe, marido de Herodias, marido com quem ela vivia. Aliás, Filipe era o primeiro, né? Irmão de Herodias. Desculpa, de Herodes, né? Então, ela pediu a cabeça de João Batista num prato, porque ele foi lá e colocou o dedo no nariz do rei e disse assim: não te é lícito possuí-la. E por que não era lícito? Ele tinha tudo, ele era o rei, ele tinha dinheiro, ele podia dar tudo para ela, ele podia ter 1000 filhos que ele dava conta de cuidar, ele podia dar tudo para ela. Por que não era lícito? Porque ela era esposa do irmão dele, de Filipe. Por isso é que ele disse: não te é lícito. Irmãos, casamento e divórcio nunca mudou. Se tem alguém que muda é por conta própria. Nunca mudou casamento e divórcio. Começou lá do Gênesis. Aí os fariseus, querendo ser sabeletas, querendo entender de tudo, chegou para Jesus e diz assim: Senhor, por que então que Moisés permitiu o casamento e divórcio? Por que então Moisés permitiu? Jesus respondeu o quê? Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. Agora nós estamos voltando para o meio ou estamos voltando para o princípio? No princípio não foi assim. E Jesus não permitiu. Mesmo Moisés, tendo assim diz o Senhor, para responder ao seu povo naqueles dias, e permitir eles divorciar lá no deserto, mesmo assim Jesus não permitiu. Se ele pudesse, ele explicaria assim: olha, Moisés foi uma circunstância. Moisés é porque ele tratava com um povo que não tinha conhecimento. Mas agora não, eu estou agora para trazer a vocês de volta a palavra. Não foi permitido. Ela disse: Senhor, percebo que tu és aquele ungido, o Cristo. Percebo que tu és um profeta. Porque Jesus viu que ela teve 5 e aquele que ela tinha não era dela. E tem uma coisa, o dela mesmo era o primeiro só. Era o primeiro que era o dela. Nós não vamos entrar nesse mérito, porque isso aí dá estudo para dias. Para dias, né? É uma situação muito individual. Casamento, divórcio, cada caso tem que ser estudado e analisado particularmente. O bom é que você não tenha
problema de casamento e divórcio. Você está livre para enfrentar uma vida com mais facilidade. Agora, nós não vamos entrar no mérito e nem deixar ninguém preocupado, né? Porque eu já expliquei. Tempo da ignorância é uma coisa. Ficou lá atrás. Eu falei isso lá no plenário, no dia em que eu palestrei lá. Falei, vocês não ensinam o povo, pastores. Não ensinam o povo, depois vocês não têm o que fazer mais. Depois não sabe o que fazer, né, dos problemas. Porque, irmãos, nós temos quase 800 pastores na mensagem no Brasil. Tem pastor que não sabe nada. Ele só sabe pregar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, pular na frente do povo, gritar para cá, gritar para lá. Mensagenzinhas basiquinhas que não ensinam. A igreja precisa parar e aprender. Se todos os nossos jovens soubessem da sequela, da consequência de uma coisa errada, principalmente de casamento, eles colocariam os pés atrás. Eu ouvi um pastor pregando essa semana, ele falando assim, eu vou fazer um casamento aqui, mas eu não gosto, porque casamento não vale mais nada. É assim, eles casam antes de receber as fotografias do casamento, já largou. Eu falei assim, você está equivocado, pastor. Você está errado, pastor. Porque você me mostra um casal que agiu assim, mas tem 10 que não agem assim. Porque o que nós vamos fazer do casamento na igreja? Vamos banalizar, irmão. Vamos jogar os nossos jovens numa situação inconsequente. Já que é assim, então eu caso. Como eu já ouvi algumas dizerem assim, uma semana com ele já está bom. Porque é amor, se não tiver amor não adianta. Casamento não fica só em amor não, irmãos. O amor é para segurar a corda. Mas o casamento tem que ser embasado em muitas coisas, começando da atração biológica. Tem que haver uma revelação de coração para coração. Casamento, eu estou falando de casamento hoje, não é o que passou há 40 anos atrás, não. Casamento, ele tem que estar numa condição que você precisa respeitar a condição da esposa e a esposa do marido. Tem casamento que a esposa tem que suportar aquele homem 30 anos, suportando ele, e ele suportando ela, mas eles nunca se separam. Agora, casa hoje, amanhã, aquela preguiçosa, malcriada, irmãos. Uma moça que deixa, que não é ensinada a limpar o seu quarto, não é ensinada a cuidar da casa, não é ensinada a cozinhar, não é ensinada a ter responsabilidade de uma casa, ela é mal criada. Depois, como é que vai ser a vida daquele casal? O marido tem que levantar cedo, coar café, fazer as coisas, e pega a criança e dá banho nas crianças, limpa a orelha da criança, os pezinhos da criança, porque a mãe não faz. E o marido tem que correr e limpar a casa, porque o amigo vai chegar e vai falar mal dela. Vai chegar em casa e falar, Deus me livre daquele irmão meu, daquele amigo meu, casou com uma mulher preguiçosa, a mulher nem limpa a casa. Quantas vezes eu ouvi falar, agora recente? Quantas vezes? Nós estávamos vindo, há uns anos atrás, eu, pastor Joaquim, Vanderlei, sei quantos, sei quem, José Berto, indo para o mato. Aí o pastor Joaquim disse, vamos passar lá na casa do irmão, vamos tomar um cafezinho com ele, conversar um pouquinho com ele. Aí o pastor Vanderlei disse, eu me livro, pastor Joaquim, aquela mulher, se não for tomar café, nós vamos sair lá meio-dia. Ela gasta 3 horas para coar um cafezinho.
Falei, então vamos embora, né, irmão? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Eu sei que eu não estou falando aqui nada que sirva para ninguém aqui. Aqui são tudo boas esposas, cozinheiras, donas de casa, eu sei disso. Ah, irmãos, Jesus bateu lá dentro da teclazinha do coração daquela eleita. Daquela eleita. E ela diz, Senhor, percebo que tu és aquele ungido, o Cristo. Percebo que tu és um profeta. Disse ela, e sabemos que quando aquele ungido vier, será a palavra. E ele nos dirá estas coisas. Olha a ressonância, irmãos. Olha a ligação, irmãos. Ela sabia que a palavra, que quando o ungido viesse, ele usaria aquela palavra. Ela tinha conhecimento daquilo. Irmão Branham diz que Raabe, ela conhecia muito mais de Deus do que qualquer dirigente de exército, de medicina, de religião lá de Jericó. Ela conhecia muito mais do que eles. O eleito tem isso nele. Tudo que a mensagem traz corresponde com a sua ansiedade. Tudo que a mensagem traz, tudo que nós pregamos aqui, bate certinho com o interesse, com o desejo do eleito. Agora, o outro não, o outro é um pato, crente pato. Você joga água nele, cai tudo no chão. Pode jogar a noite inteira, que ele não molha. Você pode pregar para uma pessoa que não é eleita, irmãos, 40 anos. Eu vejo gente sair da igreja depois de 50 anos de mensagem. E você vai conversar com ela, ela não sabe nada. Crua com a mensagem. 40 anos, patinho, sendo molhado na igreja. Ela diz, Senhor, percebo que tu és aquele ungido. Agora veja, a palavra não tem que ser cientificamente provada, contanto que ela seja a palavra. Nós não precisamos de nenhum testemunho da ciência para nós crermos na mensagem. O testemunho da ciência, como seja da medicina e até outras áreas, elas vêm confirmar. Mas nós não ficamos aqui esperando por ciência. Se isso puder ser cientificamente provado, então as chances são que não seja a palavra. É possível que não seja a palavra, porque a ciência, ela erra mais do que acerta. Você diz, se isso não for cientificamente provado, isso não é a verdade. Então, se você possui uma mente, você crê que possui uma mente, então é cientificamente provado que você tem uma. Você ama. Quantos amam? Bem, eu gostaria de saber se eu poderia comprar um pouco lá na farmácia. Eu preciso bastante disto. Eu gostei disso aqui, viu, irmãos? Isso aqui é escola dominical. É ensinamento. Olha, eu preciso de comprar um remédio lá na farmácia. Bem, eu gostaria de saber se eu poderia comprar um pouco lá na farmácia. Eu preciso bastante disto, do remédio, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, tais como humildade, bondade, paciência e fé, estas coisas são.
não podem ser provadas cientificamente. Principalmente essa palavra aqui, irmãos, ó, humildade. Humildade. Humildade não significa ser ignorante, ser analfabeto, ser simples. Tem gente simples que é um burro coiceiro. Humildade não é estas coisas. E elas são as únicas coisas duradouras que temos. Isso é correto. Não há mais nada falando exceto aquilo, hein? E não é provado cientificamente. Porque se fosse provado cientificamente, Hitler teria razão. Porque ele quis fazer na Alemanha uma super raça. Ele queria matar tudo quanto é velho, tudo quanto é pessoa deficiente, pessoas de estatura pequena. Ele queria matar tudo, deixar só mulheres selecionadas e homens selecionados. Só pessoa culta, inteligente, para recomeçar uma nação. Foi a ideia do Hitler. E essa ideia não está longe, não. Esse fascismo aí, nazismo, né? Esse nazismo, ele nunca saiu da esquerda. Nunca saiu. E este é o gigante intelectual. Não existe tal coisa. Vou embora com os olhos secos e, apenas dizem, bem, eu me unirei a esta igreja. 47 já está na frente? Isso. Atrás. Agora veja, a palavra não tem que ser cientificamente provada. Contando que ela seja a palavra, se isto puder ser cientificamente provado, então as chances são que não seja a palavra, se tiver que ser provado cientificamente. Não seja a palavra. Você diz, desculpe, irmãos. Depois desse frio que nós tivemos aí, todo mundo está tossindo, né? Quase todo mundo. Tem problema vir para a igreja tossindo, não. Ontem faltou 2 irmãos porque estava tossindo em casa. Não vou para a igreja, não. Primeiro, é só você. Deixa eu seguir aqui. Você diz, se isso não for cientificamente provado, isso não é a verdade. Então, se você possui uma mente, você crê que possui uma mente, então é cientificamente provado que você não tem uma. Você ama? Quantos amam? Bem, eu gostaria de saber se eu poderia comprar um pouco lá na farmácia. A farmácia está vendendo isso, irmãos? Está vendendo? Então eu vou lá comprar, ué. Gostaria de ir lá comprar um pouquinho. Eu preciso bastante disto. Vem? Amor, alegria, paz, longanimidade, tais como humildade, bondade, paciência e fé. Estas coisas não podem ser provadas cientificamente. Foi onde eu falei sobre preparar, então, uma nova raça, né? É só jogar nos laboratórios os genes dos grandes cientistas e aí vocês sabem o que vai dar, né? Infelizmente, as piores pessoas hoje são filhos de ricos. São filhos de gente inteligente. E elas são as únicas coisas duradouras que temos.
Isso é correto. Não há mais nada faltando exceto aquilo, vem? Não é provado cientificamente. Não é provado cientificamente. Agora, mas hoje, no tempo de Noé, eles tinham aqueles enormes gigantes. E hoje eles têm estes grandes gigantes intelectuais na terra também. E o que é que deu aqueles grandes gigantes nos dias de Noé? Deu aquelas mulheres que os filhos de Deus não resistiram e acabou se envolvendo com elas. Filhas dos gigantes. Agora, hoje nós temos aí os gigantes intelectuais. Eu odeio dizer isto. Se há algum aqui, eu espero não te ferir. Mas são espiões de Satanás novamente. Parece que o Mombrana já tinha falado duro, né? Quando ele pediu desculpa. Mas aí é que ele falou duro. Olha só. Mas são espiões de Satanás novamente. O quê? Claro, gigantes intelectuais se aproximam para provarem que todos os gritos e améns e ir ao altar e se dispersando por causa de seus pecados, que tudo isto é apenas emoção. Veja, este é o gigante científico. Agora, quando o irmão Brana fala desta maneira, é porque ele está usando a lógica. Ele está usando um meio lógico para expressar o sentimento dos gigantes intelectuais. Esses gigantes intelectuais aqui, irmãos, não é o Bill Gates. Você, quando fala em gigante intelectual, se pensa em um homem com a capacidade extraordinária, né, de descobrir, como Bill Gates, os programas de computadores e tantos mais intelectuais. Não, o irmão Branham está se referindo aos intelectuais teólogos, aos intelectuais que entram para formarem seus grandes segmentos religiosos, porque eles chamam, olha só, eles dizem que os gritos e améns, e ir ao altar, e se dispersando por causa de seus pecados, que tudo isto é apenas emoção. Apenas. Porque também é emoção. Também é emoção. Eu falei isso em Cachoeira. Falei, você, o pastor que quer provocar emoção na igreja, é tão fácil, irmãos. Tão fácil. Você muda a linha de pregar. Começa a pregar uma mensagem bem simples, porque o povo emociona quando eles entendem. Quando eles não estão entendendo a mensagem, é o auditório mais silencioso que tem. Ou pelo menos tentando entender. Não existe grito, não existe amém. As pessoas estão tentando entender aquilo. Mas se eu quiser provocar a emoção aqui, eu vou pregar o quê? O batismo em nome de Jesus. Eu vou pregar aqui a mulher no poço. Eu vou pregar aqui a serofenícia de nação. Eu vou pregar aqui o cego Bastimeu. Eu vou pregar aqui estas coisas que todo mundo tem anos que ouve, entende, sabe. E aí todo mundo grita comigo. Uma das coisas que mais leva o povo à emoção é pastor que prega com intérprete.
O pastor que prega com intérprete, só dele falar inglês ali já chama a atenção do povo, já promove um interesse emocional na pessoa. Principalmente quando se prega em inglês, que é a língua mais bonita do mundo. Então a pessoa está ouvindo aquele pregador, aí ele é chamado a atenção. E a maioria deles usam propositalmente um intérprete engraçadinho para fazer a sua mensagem ser mais boa. Vocês se lembram de um pastor do Uruguai, que já morreu? Esqueço o nome dele. Bom, vamos deixar o nome dele. Aquele pastor tinha 2 pastores auxiliares dele. Um começou, o pastor Joaquim pediu para ele pregar em português, porque ele sabia muito bem o português. Disse, por que você tem que ter um intérprete, irmão, sendo que você prega bem em português? Fala em português. Aí aquele pastor falou assim, só porque o outro pastor fulano de tal, eu não vou permitir, porque ele emociona a igreja falando a língua dele lá do Uruguai, e o intérprete, porque o intérprete ajuda a provocar a emoção do povo. Isso foi coisa estudada e ouvida em plenário. O irmão João Batista, aquele que esteve conosco aqui, grande pregador da mensagem, grande. Mas o segredo do irmão João Batista era o irmão Samuel. O irmão Samuel era aquele engraçadinho, que ele corria para lá, ele corria para cá, e ele falava, Caná, Caná. E os pastores falavam, irmão, não é Caná não, é Canaã. Aí ele falou em outras palavras, é porque Caná fica mais bonito para o povo. Eu vou falar Caná, porque o povo gosta, acha bonito falar Caná, Caná. E ele era engraçadinho, corria para lá e corria para cá, fazia o povo emocionar. A igreja vibrava, o povo gritava. Emoção, irmãos. Isso não vem aqui não, ó. Depois que ele terminou de pregar uma grande mensagem em Goiânia, num encontro, pastor Augustinho saiu correndo, chegou na frente e disse assim, eu vim aqui por Deus para dizer para os pastores aqui que vocês não impressionem com pregadores como este, porque vocês têm suas maneiras simples, continuem simples. Vocês não são obrigados a pregar dessa maneira aqui. Aí chega aquele rapaz, 1,90 m de altura, né? Meio barbudinho, moda da hora, cabelinho de gel. Irmão Brana que fala isso, não é eu que estou inventando. Cabelinho de gel, perfuminho da hora, roupinha bem social, bem bonita, esporte fino, uma coisa assim. Ele entra no ambiente. Quantas vezes eu vi isso, irmãos? Quantas vezes? Entra na recepção de um grande hospital, só vê mulher olhar para outra, se mexer, se arrumar o cabelo. Elas pegam o cabelo assim. Por quê? Porque aquele homem chamou a atenção. Eu chegaria perto de uma mulher daquela e falaria, olha, ele é bonito, mas você deve ser feliz com o seu maridinho lá, viu? Para começar, será que ele vai querer perder o tempo dele com você? Mas esse é o mundo, irmãos. É isso que o irmão Agostinho estava dizendo. A igreja tem que ficar com seu pastor. A esposa fica com seu marido. Que mulher é esta que só vive em salão, arrumando, saindo sozinha num carro para encontrar? O irmão Brando diz que quando a mulher pinta a boca com batom, ela está querendo outro homem. Ela está atrás de outro. Embora se ela encontrar e ele mexer com ela, ela pode até chamar o marido ou a polícia, mas no espírito ela queria aquilo.
A igreja precisa analisar, mas as coisas naturais explicam as espirituais. Nós não estamos atrás de emoção. É muito fácil, eu disse lá, é só trazer um pastor americano que prega, fala inglês e o intérprete e que emociona o povo, aí produz emoção. E você vai vendo os resultados. É logo aquele pastor está lá embaixo, abraçando as irmãzinhas, chegando elas aqui no peito, né, e orando por elas. O irmão Branham não fez isto. O irmão Branham diz que quando um homem abraça uma mulher, ele sente sensação por ela. Especialmente a mulher na sua fase de procriação. Ela tem um cheiro hormonal que mexe com qualquer entranha de homem. Então você vai vendo as coisas, né? Isso é tudo emoção. E isso não é avivamento, irmãos. Avivamento é o de Gales. Avivamento da mensagem é o que muda coração. É isso aqui que nós acabamos de ler aqui, olha, que não é científico. Não é científico. Eu já participei de dezenas de palestras de motivação. Palestra que faz uma pessoa acreditar que ele pode fazer tudo na vida, ser a pessoa mais rica da terra, em poucos dias. Eu estava em casa um dia no sítio, chegou uma sobrinha, disse assim, ó, o senhor quer quanto desse sítio? Eu falei, ó, minha filha, não tem ele para vender não, mas deve valer tanto. Ó, eu estou indo embora, daqui uns dias eu vou estar aqui e vou pagar à vista, porque vai ser o presente do meu pai. Sabe por quê? Porque ela estava no marketing de rede e o motivador daquelas reuniões falou que ela ia ficar rica. E quantas vezes eu ouvi isso, irmãos? Eu participei com o maior palestrista do mundo. Maior, ele foi consultor de empresas dos Estados Unidos, 18 anos. Ele foi o maior palestrista, ele era o homem que tirava a pessoa da ideia de ser um malogrado a ser o maior empresário do mundo. E ele punha na cabeça mesmo, ele fazia o povo vibrar com aquilo. São coisas científicas. Não é emoção? Emoção. Coisa científica produz emoções mentais. Mentais. A igreja precisa pôr os seus pés no chão, ler a palavra, viver a palavra e analisar isto com muito cuidado. Deus abençoe vocês. Até a noite. O que nós vamos ter à noite? Ceia. Todo mundo está atento. Ceia do Senhor às 19 horas. Primeiro domingo do mês, nós estaremos aqui com a ceia do Senhor. Deus abençoe vocês. Irmãos, eu quero assim que Deus dá um aperto, um abraço de vocês e aperta vocês no peito dele. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe vocês até a noite. Nós estaremos aqui. Ah, irmão Pedro está lembrando aqui, olha, que 7 horas já começa a ceia, mas a mensagem que nós estamos colocando do irmão Branham começa às 6h40. Quem desejar, venha às 6h40. Deus te abençoe, irmão José Antônio e família em Cachoeira. Irmão Emi Alves em Cachoeira. Meu abraço a vocês que nos acompanharam. Aqui deve ter mais alguém que nos acompanharam também aqui no celular. Só, se os irmãos quiserem ir saindo, irmão Julimar, fique à vontade. Deus abençoe vocês. Então aqui a irmã Neuza em Fazenda Nova, a irmã Sara em Cachoeira de Goiás, a irmã Helena Vieira em São Luís Montebelos, os irmãos aqui de Iporá, eu não tenho o nome aqui, no meu celular está o irmão do trator. Deus abençoe vocês, todos vocês que nos acompanharam
o irmão Vanderlei, nosso amigão aí em Fazenda Nova, um abraço a vocês. Até a noite nós estaremos aqui, se vocês desejarem nos acompanhar com a ceia do Senhor, nós estamos aqui. Um abraço a todos. Irmão Servino, Deus te abençoe em Fazenda Nova. Amém. Também de Orama, né? Aqueles irmãos lá de Orama, não lenca fogo. Noemi, João, Juercinho Aparecida e nossas irmãs lá, Nestina, estão também conectados conosco. Deus abençoe vocês. Para os dias que estamos vivendo, Deus enviou mensageiro. Sua mensagem abalou o mundo inteiro, trazendo luz e revelação e mostrando toda a verdade, o que é falso, o que é perfeito. É o anjo tocando a trombeta para ajudar todos que são eleitos. É a boca de Deus aqui nesta terra, a última geração, mostrando luz e verdade, a realidade e a revelação. Mostrando luz e verdade, a realidade e a revelação. Este grande mensageiro, enviado antes do grande dia, está em 4 de Malaquias, Deus descendo a terra através do Elias. Ele veio com sua mensagem, trazendo a espada de Deus em suas mãos, mostrando onde está o corpo, onde as águias se ajuntam.